Na vastidão da natureza, cada ser vivo parece seguir regras invisíveis que moldam formas, movimentos e limites. Mas, em certos momentos raros, algumas criaturas parecem escapar dessas regras, como se encontrassem brechas silenciosas naquilo que acreditamos ser absoluto. Entre florestas densas e rios tranquilos, onde a vida se move em equilíbrio constante, existem comportamentos que não apenas surpreendem, mas desafiam diretamente a forma como entendemos o mundo físico ao nosso redor. Entre os mais fascinantes está um lagarto que, por alguns segundos, parece ignorar completamente a gravidade. Um movimento tão improvável que, à primeira vista, parece mais um erro de percepção do que um fenômeno real. Imagine caminhar à beira de um rio silencioso, onde a superfície da água reflete perfeitamente o céu. De repente, algo se move rapidamente, não dentro da água, mas sobre ela, como se o líquido tivesse se tornado sólido por um instante. É rápido, preciso, quase irreal. Um pequeno corpo se projeta para frente, tocando a água apenas o suficiente para não afundar. Cada passo cria um breve impacto e desaparece antes que a superfície ceda. Esse movimento não é contínuo como o de uma corrida comum. Ele acontece em frações de segundo, em uma sequência de contatos tão rápidos que o afundamento nunca se completa totalmente. Outros animais também desafiam expectativas. Alguns planam entre árvores, outros se camuflam a ponto de desaparecer completamente. Mas correr sobre a água, isso parece ultrapassar um limite mais fundamental. Normalmente, qualquer corpo que pisa na água cede ao peso e afunda. Essa é uma regra básica, quase inquestionável. Ainda assim, esse lagarto parece negociar com essa regra, sem realmente quebrá-la. E então um padrão começa a emergir silenciosamente. Em ambientes onde o perigo é constante, a sobrevivência exige respostas rápidas, às vezes tão extremas que parecem contrariar o próprio funcionamento do mundo. Mas o ponto mais intrigante permanece. Como exatamente ele consegue isso? Como um corpo relativamente pequeno pode gerar sustentação suficiente para não afundar, mesmo que por poucos segundos? Uma possível resposta está na velocidade. Seus movimentos são tão rápidos que a água não tem tempo de reagir completamente. Cada passo cria uma pequena força contrária, suficiente para mantê-lo acima da superfície por instantes. Além disso, suas patas parecem interagir com a água de forma específica, aumentando a área de impacto e distribuindo o peso de maneira incomum, como se cada passo fosse cuidadosamente calculado. Mas isso levanta uma dúvida ainda mais profunda. Esse comportamento surgiu como uma adaptação direta ou foi um efeito colateral de outra necessidade evolutiva? Em um ambiente onde predadores estão sempre à espreita, atravessar rapidamente uma superfície pode significar a diferença entre viver e desaparecer. Talvez correr sobre a água não seja um truque, mas uma fuga. Ou talvez seja algo ainda mais complexo, um conjunto de pequenas adaptações que juntas criam um resultado que parece impossível quando observado isoladamente. Isso nos leva a uma reflexão inevitável. Quantas vezes interpretamos a natureza como limitada apenas porque não conseguimos enxergar os mecanismos por trás do que vemos? Porque, no fundo, esperamos que tudo siga padrões claros, previsíveis, compreensíveis. Mas a natureza não precisa ser intuitiva. Ela não precisa fazer sentido para nós. E nesse espaço entre o que entendemos e o que realmente acontece, surgem fenômenos que parecem quebrar regras, quando na verdade apenas exploram limites que nunca consideramos. Talvez esse lagarto não esteja desafiando a física. Talvez ele esteja apenas mostrando que as regras são mais flexíveis do que imaginamos, dependendo de como são usadas. E se algo pode correr sobre a água por alguns segundos, então talvez a verdadeira questão não seja o que é impossível,
mas o que ainda não aprendemos a observar.